Sejam todos muito bem-vindos ao MentorX Cash, mais um episódio aqui que nós estamos gravando com uma pessoa que vocês já tiveram a oportunidade de vê-lo e escutar aqui num episódio lá do início, né, Bruno? Lá dos primórdios. Bem dos primórdios aqui do MentorX Cash. E hoje nós vamos estar aqui continuando o papo com essa pessoa, falando um pouco sobre a importância da vivência, da experiência, né, de você levar esse teu conhecimento tácito, né, para aconselhar outras pessoas. Eu acho que o grande mote aqui do nosso bate-papo vai estar voltado nisso, quer dizer, você para dar conselho, você para passar a sua experiência para outras pessoas, é fundamental que você tenha, né, essa vivência, né, para não falar sobre coisas que você não tenha experimentado, não tenha vivido, né? E não tenho dúvida que o papo vai ser muito legal, porque a gente vai trazer aqui exemplos práticos disso, né? De como é que isso influencia, né, a vida de outras pessoas. E eu estou realmente curioso aqui, porque eu já fiz um bate-papo prévio com essa pessoa e vocês já vão ser apresentados aqui pelo Bruno, e eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo muito legal. Então, pessoal, antes até de qualquer coisa, dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, inclusive esse, porque, enfim, é importante para a gente chegar a outras pessoas, que vocês nos deem essa força para a gente poder dar essa força para outras pessoas. Mas sem me alongar mais, né, Bruno, eu vou passar para você para que a gente possa reapresentar aqui o nosso convidado. Legal. Turma, a gente vai falar mais uma vez hoje com o Jean Quilmento, executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo, com passagem por empresas como Citibank, o HSBC e a HC Consulting, uma rede de consultoria com atuação diferenciada em capital humano, onde o Jean lá está à frente de planning, branding e projetos estratégicos no Brasil. O Jean também atua como membro de conselho independente de empresas em diferentes segmentos e segue apoiando executivos que buscam aprimoramento para chegar e se manter nos seus auges profissionais. Então, o Jean atua como conselheiro de empresas e de executivos, e aí, voltando ao ponto do PG. A legitimidade do conselho vem muito também das suas próprias experiências vividas, o que te credencia para sugerir aquilo que você está sugerindo, né, e os caminhos alternativos que você propõe. E aí, o mote do papo aqui que a gente meio que escolheu foi basicamente um post que você publicou, Jean. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer enormemente pelo tempo dedicado, a gentileza de trocar uma ideia aqui com a gente. E qual é o post em questão, Jean, que me chama muita atenção, dentre as várias coisas bacanas que você publica, era um post onde você falava a seguinte frase, e eu acho que ela meio que é o mote do nosso papo hoje, pessoal. Quem apoia decisões alheias precisa, antes de tudo, ter vivido as próprias com verdade. Eu entendo que isso serve muito para a tua atuação como conselheiro, mas entendo também que isso serve muito para nós, líderes, e que as pessoas que nos assistem que também são líderes e que, de certa forma, também aconselham, delegam, instruem, orientam pessoas do seu próprio time. Então, eu queria conduzir o nosso papo hoje aqui baseado nos 3 pontos que compõem essa tua publicação, que são a curiosidade de questionar, os erros que me ensinaram mais do que qualquer manual e a certeza de que a construção é sempre coletiva. Então, podemos esmiuçar um pouquinho esse teu post e entrar em alguns exemplos para a gente bater o papo nesse rumo de prosa, Jean? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Jean. Muito obrigado aí. Sempre bom bater um papo contigo, Jean. Primeiro ponto, então, curiosidade que me fez questionar. Entendo eu que você está falando de não aceitar necessariamente respostas prontas, primeiras coisas que são oferecidas a você. E você comentou com a gente um negócio, já que o PG falou dos primórdios, você comentou pra gente um papo prévio que teu pai te ensinou muito, com o exemplo dele, essa questão da curiosidade de perguntar coisa, né? Sim. Bom, meu pai sempre foi um cara muito inteligente, fora da curva. Ele lia aqueles jornais de domingo, lia jornal todo dia, assistia jornal à noite, ele ouvia rádio enquanto trabalhava. Então, mais do que o meu pai ensinar a conhecer, teve um lance ali de exemplo, né? Então, sempre quando eu levava as coisas pro meu pai falava assim para mim, nem tudo é o que parece, né? E nem tudo parece ser o que é. Então, ele me levava muito a fazer o questionamento. É uma coisa interessante, porque nessa relação de pai e filho, né? Eu sou o filho mais velho, você quer se aproximar do seu pai, né? Você quer ser a referência do seu pai e tal. Então, o tema do aprendizado sempre estava muito em, eu preciso entender como isso aqui funciona para poder conversar com meu pai. Mas quando eu paro para refletir aí, Bruno, ele não fica só atrelado talvez a meu pai. Eu acho que foi um contexto talvez de infância até. Perfeito. Porque além disso,
Minha mãe, fiz um post esses dias sobre ela, sobre etarismo. Tá. Minha mãe está chegando nos 70 anos de idade e ativa no mercado financeiro. Pô, que Então, legal. até hoje, ela faz assessoramento para empresários, empresas, sobre investimentos. Aham. E minha mãe fazia isso desde que eu nasci. Então, a realidade que eu tinha lá dentro de casa era uma pessoa se preparando para poder amanhã falar sobre. Então, sempre foi um perfil muito questionador do público que ela trabalhava, dizendo, ok, mas onde que eu vou botar meu dinheiro? Por que que você sugere que era isso e Sim. tal? Então, você tem que estar preparado para esse tipo de conversa. Então, nós sempre tivemos um ambiente lá em casa de muita construção, de muita riqueza, né? E um último episódio que me marcou muito a minha infância foi quando ela chegou para mim e falou assim, eu e meu irmão estávamos felizes numa escola de bairro, e ela falou, a gente vai mudar vocês de escola. Aí eu falei, o que que pauta essa decisão, mãe? Ela falou assim, tá na hora da gente puxar um pouco a corda. E ela colocou a gente numa outra escola. Tá. E realmente, nos primeiros dias eu vi a grandeza da escola, como se formatava dentro da sala. Eu falei pro meu irmão, acho que o negócio vai ser um pouco mais puxado aqui. Então, eu acho que foi uma decisão muito feliz que eles tiveram em relação a gente para poder proporcionar também um ambiente que nos levasse a não aceitar as coisas primordialmente como pareciam ser. Perfeito. Sim, sem dúvida. E a outra coisa que é extremamente importante é essa questão do ambiente, né? Que para mim faz toda a diferença, né? Você estar num ambiente onde as pessoas pensam diferente, onde as pessoas pensam maior, né? Trazem algumas realidades diferentes da que você está vivendo, cara, te faz se acostumar com coisas maiores, né? Com ambientes mais abundantes, né? Sim. E isso, cara, assim, às vezes as pessoas não se tocam disso, né? Que às vezes uma troca de ambiente faz toda a diferença para você construir um cenário completamente diferente, né? Sim. E você sabe, PG, que a resposta pronta, ela está atrelada a algumas coisas, né? A primeira delas é o seguinte, quando você tem sempre muito a resposta pronta, o recado que na verdade você está dando é que você não sabe ou não está preparado para ouvir, porque você sempre tem a resposta, não é? O segundo ponto é que você não consegue ter um ambiente enriquecedor, então você tende a realizar as coisas sempre da mesma forma, Perfeito. o que até certo ponto pode funcionar. Agora, no ambiente que a gente vive hoje, né, se você for acompanhar o que aconteceu só no nosso país aqui nos últimos 10 anos, por exemplo, né, nós tivemos instabilidade econômica, política, social, pandemia, guerras e uma série de coisas. Se você não está preparado para lidar com isso no dia a dia, você não vai ter muito sucesso até ali na frente. Então, a resposta pronta, ela também está muito ligada a isso, ao ambiente que você consegue construir para poder evoluir. Lógico. Então, se você não souber fazer isso, você vai fadar o teu time, a tua empresa a uma limitação, se não um fracasso, né? Você está falando do ambiente também, eu vejo isso por dois aspectos. O primeiro, o aspecto de você se preparar para entrar num ambiente enriquecido, no sentido de contribuir, de entender que você não tem todas as respostas, de buscar algumas delas, etc e tal, mas também do efeito que o ambiente causa nas pessoas que têm vergonha ou medo de perguntar. Porque a gente, e aí falando mais do aspecto da liderança, né? A gente tem muito a questão da síndrome do super-herói, a gente até vai entrar nisso daqui a pouco, no sentido de que a gente acha que o líder tem que ter todas as respostas, etc e tal. Por não querer parecer vulnerável, por não querer parecer ignorante ou intrometido, a gente não pergunta. Se o ambiente também te constrange, de certa forma, a Sim. fazer as perguntas, você acaba caindo nesses medos, é melhor ficar quietinho do que levantar a mão e parecer o chato, levantar a mão e parecer que não sei, porque eu quero parecer que sei, eu devo ter todas as respostas. Isso gera uma sensação de um falso conforto, né? Quando você, por exemplo, aconselha líder, etc e tal, até que ponto os caras se sentem confortáveis, gente, de se permitir confortar, se permitir mostrar vulnerável o suficiente para fazer um monte de perguntas de coisas que eu não sei? Muito pouco. Muito pouco, né? Muito pouco. As pessoas hoje, eu não sei se a sociedade caminhou para isso, mas o que a gente constrói em líder ideal é aquele que sabe tudo. Muito pelo contrário. Um Exatamente. dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida foi no mercado financeiro. Quando eu trabalhava, eu era regional, eu estava para ser promovido. E eu tive muita sorte na minha carreira de ser cercado por um ambiente como esse e de lideranças que me fizeram referência nesse sentido. E eu tinha um chefe argentino que ele me levou numa reunião e falou assim, ó, hoje você vai acompanhar como é que é a reunião com o presidente para você entender como é que é a tocada. Falei, bom, vai ser sensacional, né? Só gente boa falando de coisa boa. Hoje eu vou aprender como a vida executiva funciona. E nós chegamos lá, ele era argentino, e o presidente era um dos caras mais duros que eu já vi trabalhar, assim, mas um cara duro do ponto de vista prático, sincero, mas também
muito ouvinte. Ele fez uma pergunta para o meu chefe e o meu chefe olhou para ele e falou, não sei. Ele era argentino. Aí eu olhei aquilo, aí o presidente falou para ele, então, por favor, dê uma olhada nesse assunto e depois você traz a resposta. O que ninguém sabia é de que esse chefe meu, ele era um dos caras mais respeitados pelo próprio presidente, justamente por fazer isso. Por dizer que não sabia. Essa resposta eu não tenho para te dar agora, eu não sei. Então ele voltava, fazia o exercício, compunha tudo e levava. Essa temperança ela é muito importante no mundo corporativo e no mundo empresarial, não é? Então, quando você tem até a humildade em saber sentar e dizer o seguinte, o que vocês acham sobre isso? Trago essas informações. Até que eu tenha a minha resposta, mas eu falo assim, eu prefiro ouvir, eu acho que você vai mais longe. Dá para usar um segundo exemplo aqui, Bruno e PG, nesse assunto? Lógico. Um dos caras que eu trabalhei, eu acho que se puder citar nome, eu trabalhei uma vez com um cara fantástico também, chamado Antônio Almeida. Opa. E um dia eu fui conversar com o Antônio Almeida e falei assim para ele, ô Antônio, como que você consegue se sair tão bem na reunião? Aí ele falou o seguinte, eu sempre tenho um ponto de vista sobre esse determinado assunto, mas a prerrogativa é que ele é flexível. Quando eu venho para uma reunião, eu sempre venho com o meu ponto, mas eu ouço todos na mesa para depois eu fechar o assunto. Então, ele era um executivo conhecido por sempre conseguir dar um grande finale aos temas, por causa dessa habilidade que ele tinha em ter uma informação prévia, construir com os demais, fazer uma linha de conhecimento e tocar a vida. A gente fala muito de diversidade, né? O Bruno sabe, assim, e essa questão de você aproveitar a diversidade de ideias passa muito por isso que você acabou de falar. Não adianta você acreditar e entender a diversidade como algo importante, mas não praticá-la. Então, quando você vai com esse tipo de abordagem, cara, eu tenho o meu ponto de vista, o Bruno tem o dele, você tem o teu. Mas, puta, vamos ver aqui se de repente a gente vai chegar num quarto caminho que não é nem o teu, nem o meu, nem o do Bruno, porque, cara, a gente vai pegar o melhor de cada um. Vamos nos complementar aqui e criar um caminho que seja o melhor de nós três, né? Mas isso é muito difícil, Jean. Isso aí na prática, né? É muito difícil da gente ver acontecer, né, cara? E eu vou te dizer uma coisa, e tem uma diferença entre fato e atitude. Por vezes é fato que você conhece a resposta, mas você tem que tomar com atitude quando você tem a resposta. Então você deixar a tua equipe falar, você participar do ambiente, para que aí efetivamente você se certifique se aquela resposta é a mais correta, ou se você vai ter que fazer uma complementação, ela é importante. Então, na cabeça de algumas pessoas, eu sinto muito isso nos aconselhamentos, que eles acham que ser sênior, ser uma liderança referencial, é ter todas as respostas. E é muito pelo contrário. É você saber ouvir, é você ter um ambiente propício ao debate, que é o que te faz ser uma liderança de referência, entendeu? Criar esse ambiente seguro para isso, né? Exatamente. O que move o mundo são as perguntas, não as respostas, né? Perfeito. Essa frase não é minha, não. É de um cara que sabe o que estava falando, né? O tal do Alberto Einstein. Mas a gente usa ela na medida do possível, né? Mas é incrível. Quando a gente para pensar realmente a arte de perguntar, né, cara? Você saber fazer a pergunta certa, como nesse exemplo que você deu anteriormente aí cara, fez uma pergunta para alguém que supostamente teria, se não todas as respostas, a maioria das respostas, é porque o cara foi ali no cerne de alguma coisa importante. Né? E PG, parte do que a gente faz também com o empresariado, eu vejo muito isso tanto nos conselhos como nas consultorias que eu dou, quando você vai debater um assunto, a resposta invariável que vem para a mesa é, mas isso eu já fiz. Então não é nem só o tema da resposta pronta, é já a ação pronta. Isso nós já fizemos, isso nós já testamos. Só que você testou isso, você fez isso com outras condições, em outras épocas, com outras circunstâncias. E o mundo evoluiu, você talvez tivesse a ação correta com as pessoas incorretas. Então, quando vem para a mesa, isso eu já fiz, esse déjà vu, ele deveria ser banido dessas mesas de discussão. E aí eu fico pensando também, sempre tem uma diferença e a gente fala muito mais nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias e tal, a gente fala muito mais sobre o comportamental do que o ferramental. Porque se o comportamental está certo, a ferramenta você escolhe a mais adequada para a situação. Então a gente sempre bate na questão do comportamento. Vou dar um exemplo da dicotomia entre ferramenta e o comportamento. Se não tiver ajustado, a ferramenta não vai te ajudar. Inteligência artificial. Cara, com inteligência artificial você vai ter todas as respostas imediatamente na palma da mão de qualquer coisa, com exemplo, etc. Tal, se você souber perguntar. Então, se você tem no teu comportamental como líder essa ânsia de ter todas as respostas,
cara, e você tem ali uma IA te respondendo tudo que você perguntar, você nunca vai baixar um pouco o termômetro e essa ânsia de piloto automático de ser o respondedor geral, né, do teu time, porque mas a ferramenta tem todas as respostas, cara, mas de novo, o ponto do comportamental que a gente volta é você não precisa ter todas as respostas, você precisa na verdade instigar o já vai chegar nas suas próprias, né, a pensar por si próprio, etc e tal. Então, né, eu vejo muita gente usando das ferramentas para, na verdade, exacerbar uma coisa que já é comportamentalmente bagunçada, que é essa questão, você mesmo falou assim, os líderes que eu aconselho, pouquíssimos, né, se permitem ser vulneráveis e entendem que eles não devem ter a resposta. Sem dúvida. E os exemplos são poucos mesmo. Sim. E para mim é esse o comportamental que é a origem do resto que tem que ser ajustado. Senão, bichão, todo o resto que vier vai ser um complicador para exacerbar uma característica que você já tem. Perfeito. Mas o teu exemplo da inteligência artificial ele é interessante. Entre na tua inteligência artificial e faça uma pergunta para você ouvir a resposta. Você vai ter a resposta. Só que nos casos que eu utilizo, eu devolvo para ela dizendo o seguinte, ok, mas a tua resposta ela não está completa desse ponto de vista. Aí ela me responde, é verdade, então eu vou complementar. Aí eu devolvo dizendo, ok, mas a forma como você se posicionou, ela é muito dura e objetiva. Talvez ela não esteja encaixada ao público que eu vou levar. É verdade, então deixa eu trabalhar. Então a própria inteligência artificial precisa ser moldada, quem dirá nós, né? Então, tem que ter essa curadoria, não faz sentido. E ela sempre faz isso com muita educação, né? Você tem razão, isso que é ótimo. Exatamente. Ela não fica puta contigo de você perguntar 3 vezes a mesma coisa. Essa inteligência emocional, ela foi colocada no DNA da inteligência artificial, né? Inclusive um dos prompts que eu mais gosto de usar é assim, me ajude a pensar em tal e tal coisa. Sabe, quando vai construir alguma coisa, me ajude a pensar em tal e tal coisa. Em que aspecto eu devo levar em consideração? E aí, realmente, você não faz ela pensar sozinha, você, né, usa ela como um parceiro, Agora, como uma muleta. Vou usar o teu exemplo. Por que a gente não consegue praticar isso no dia a dia com as equipes, não é? Então, me ajude a pensar nisso. E tem um tema da inteligência organizacional. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, meu trabalho é pautado em fazer basicamente 2 trabalhos. O planejamento estratégico e a inteligência organizacional. Uma não funciona sem a outra, né? Então, o que acontece? Geralmente, na inteligência organizacional, qual é o erro? Cada departamento é dono do seu feudo, então cada um tem a sua realidade e a sua família. A área do lado são os vizinhos, então os vizinhos a gente trata como vizinho. Eu vejo isso muito dentro das organizações, né? Você não consegue estabelecer com o seu par uma relação de cooperação, de colaboração. Parece que a gente sempre está competindo sobre algo. Sim. Apesar da circunstância do mundo corporativo sempre nos levar a isso, né, de que quem que vai assumir a próxima cadeira talvez seja entre eu e meus pares, só que lá em cima, turma de recursos humanos, quem faz as avaliações e entende que hoje quem está preparado para trabalhar em conjunto está muito mais preparado do que quem trabalha sozinho. Isso é um fato. Ter essa habilidade, né? Exato. Essa habilidade. Cara, já deixa eu te fazer uma pergunta, antes de passar para o próximo ponto, eu queria fazer uma pergunta baseado muito no exemplo da tua mãe. Você falou que, inclusive, a questão de entender a importância de questionar as coisas vem muito da preparação. Sim. Então, é me preparar, porque se me perguntarem isso, eu preciso ter a resposta, né, para essa pergunta e tal. Você tem visto o pessoal ainda improvisando demais em reuniões, ou planejamentos, ou soluções, improvisando coisas e ainda negligenciando a questão do preparar? Sim. E com muita intensidade. O que nos leva ao improviso? O improviso é a certeza de que você está certo, ok? Então você está preparado e que você tem as respostas. Então, se você for olhar para trás no que nós estávamos debatendo, o improviso ele pode causar para nós 2 sensibilidades, que eu julgo no mundo do empresariado, se você cometer essa gafe, você vai tombar feio. E no mundo corporativo isso pode custar a tua carreira. Então, eu tenho dito muito para executivos hoje o seguinte, eles dominam a arte do que eles fazem, eles têm muito bem determinado e discutido os seus números, eles conhecem a realidade como ninguém, mas eles não conseguem projetar isso no fórum que eles vão. Então tem muito executivo que trabalha numa forma mais tática e operacional. Qual que é? Fazer a máquina andar. Só que quando você vai para um ambiente de presidência, de conselho, o papo lá é estratégico, ele não é tático, ele não é operacional. Então você vai com as mesmas informações, você vai com os mesmos resultados, mas você projeta eles de uma forma equivocada.
Porque você está trabalhando, falando uma ponte hierárquica dali para baixo. É como é que eu levo esse mesmo recado dali para cima. E se você não souber fazer isso, você está perdido. E o improviso ele está muito levado ao seguinte, eu vou lá e vamos ver o que vai acontecer. Sempre quando você faz isso, não é você que vai protagonizar a conversa. E isso é muito perigoso. Porque daí você tem que estar preparado para receber a reunião, o conselho, o comitê, para onde ele vai. Sim. Então, o que eu mais falo para os executivos que eu trabalho é o seguinte, eu entendo que você compreende bem o que você faz, que você tem muita intimidade com os teus números e você conhece como ninguém as circunstâncias da vida. Só que eu gostaria que você projetasse isso no ambiente em que você está indo. Então, como falar exatamente as mesmas coisas nos 5 minutos que você vai ter? E quais são as respostas que podem vir para lá? Na verdade, um exercício de você se preparar para conversar com essa turma, mas no fim das contas, o efeito colateral é que você fica melhor. Lógico. E a gente faz isso em processo também de entrevista. Eu tenho muitos executivos hoje que estão buscando uma recolocação, um novo replanejamento de carreira. Trabalharam 30 anos e não conseguem, numa forma efetiva, se vender em 2 minutos. Por que não treinam? Por que não se preparam? E o ambiente corporativo exige muito isso. Eu lembro quando eu era diretor do banco e tinha uma reunião chamada BPM, ela era quinzenal com o presidente da companhia. Você tinha 3 minutos para falar da tua área, 3 minutos. E você tinha que levar os números num padrão que era estabelecido pelo Head de Planning. Então o que acontece? Você tinha que pegar todo o teu conhecimento e empacotar no modelo que a empresa quer. Sim, sim, sim. É impressionante como as pessoas não fazem isso. E por mais que eu conhecesse, rapaz, eu treinava, hein? A reunião era na terça, eu treinava na sexta, treinava na segunda. Terça-feira eu ia lá e fazia a reunião. Quais os comentários que caem por vezes parece que o cara faz isso a vida toda. É, exatamente, mas é porque a gente treina, né? Preparação. Tem que se preparar. Aquela entrevista que o Oscar Schmidt, eu vou fugir daqui um pouco, mas tem a ver com isso que você está falando, né? Que ele tinha o talento nato de fazer o arremesso de 3 pontos, né? E aí as pessoas começaram a colocar, puta, você é o Mão Santa, Galvão Bueno, Mão Santa, não sei o que lá. E falou, puta, Mão Santa nada, vocês não sabem o quanto eu treinei para ser bom em 3 pontos, a ponto de ser hoje reconhecido mundialmente como um dos maiores, porque eu treinava. Eu coloquei assim, vai ter alguém, ninguém vai treinar mais arremesso de 3 pontos do que eu. Já tenho esse talento, já é uma virtude que eu tenho, então eu vou me tornar o melhor do mundo. Afiar o machado, né? Então, o Bruno comentou de um discurso que não é nosso, né? Mas não tem um que fala no esporte treino, jogo é jogo, que as pessoas precisam entender, os executivos principalmente, que quando você está indo para uma reunião em que você vai ter outros componentes, outras áreas, o board da empresa, ali é o jogo. E você precisa ter treinado antes. sim. O que as pessoas fazem é querer treinar durante o jogo. Isso não vai funcionar. E garanto coisa que não vai também, funcionar. detalhe, né, Jean, que você falou, e você precisa entender do ambiente, né? Como é que as pessoas querem receber a mensagem, se são mais prolixas, se não são, se é mais direto, se são 3 minutos, ou se tem que fazer a apresentação em 15 minutos, faz total diferença. 3 para 15. Então, entender quem vai receber a sua mensagem. Adequar o discurso à plateia. Adequar Né? o discurso à plateia. E eu Não dá vou te- para usar o mesmo remédio sempre, né? E eu vou te dizer o calcanhar de Aquiles hoje deste processo, eu vejo que as pessoas até tem um pedaço de você se adequar à reunião ao público. O ponto é que a adequação, ela exige anteriormente o quê? O mapeamento. Isso. E as pessoas não fazem a leitura de para onde elas estão indo. Então hoje o que eu mais vejo é empresário, executivo indo para reuniões em que eles não conseguem fazer o mapeamento do que vai acontecer ali. Então por mais que você treine um speech, por mais que você esteja com os teus números, que você tenha conforto do que tem acontecido, antes da reunião começar, você tem que compreender qual que é o espírito dela. Exatamente. Eu treino, é verdade, mas sempre quando eu vou para um ambiente de conselho, eu vou preparado para vários estilos que podem ter aquele conselho. Por vezes aconteceu alguma coisa na manhã que vai fazer com que o conselho na parte da tarde tenha uma outra temperatura pelo que aconteceu. Então, você sempre tem que estar preparado para esse tipo de circunstância também. Qual que está o environment do assunto aqui para que você possa colocar, não é? Legal. E aí, mesmo que a gente treine, né, mesmo que a gente se prepare e tal, erros ao longo do caminho vão acontecer. Entrando aqui no segundo ponto lá do teu post, os erros que me ensinaram mais do que qualquer manual. A gente que tem, né, uma certa estrada no ambiente corporativo, obviamente a gente tem várias histórias para contar, e as que a gente mais lembra são os perrengues, via de regra, porque é onde a gente aprende mais, né?
Do ponto de vista aí dos conselhos das empresas e recolocação de executivo e tal, as pessoas seguem procurando o líder super-herói, o Jean, que tem todas as respostas, que nunca erraram, ou é bem pelo contrário? O cara quer ouvir, tipo aquele executivo que você ouviu lá, o argentino, falando, eu não sei. O cara que errou e tem história para contar porque aprendeu com o erro, ou as pessoas estão buscando o perfeitão ainda, o líder super-herói? Eu acho que tem um ponto aqui, Bruno, PG, que é assim, ninguém gosta de errar, mas ele vai acontecer, Claro. não é? E mais do que o quanto você trabalha para que esse erro não aconteça, é depois como que você sai dele. Na verdade, o que eu acho é que as pessoas precisam revisitar a relação com o erro. Algumas coisas que passam pela minha cabeça que eu tenho visto por aí. Bom, primeiro, se você erra pouquíssimo, talvez você esteja agindo pouco. As coisas estão diretamente proporcionais. O segundo ponto, se você acha que você não erra, talvez você esteja muito míope. Você não está conseguindo fazer uma leitura adequada das que as coisas estão acontecendo, não é? E terceiro, se você não consegue levar para a turma que o erro faz parte da dinâmica do jogo, você não consegue superar. Então a gente precisa revisitar um pouco desse tema de que errar no dia a dia, né? Óbvio, você não vai querer fazer isso a vida inteira, mas ele é tão importante para os teus próximos acertos, não é? Tem um livro que eu li, rapaz, faz quase 10 anos esse livro, que o nome dele é muito ruim o nome. O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse livro ele foi construído em inglês e, se eu não me engano do título em inglês, ele é The Hard Thing About Hard Things. E ele foi escrito por um empresário do Vale do Silício, que no livro foi referendado por caras como Steve Jobs, pelo Bill Gates. Só que o que esse livro é? Sobre tudo que deu errado. Sobre absolutamente tudo que deu errado. Perrengues. Compilado de perrengues. E eu vou te ser sincero aqui, você quer ver um tema? Eu posso apresentar para você 2 livros da minha vida. Qual que você quer? Você quer o livro das coisas? Eu vou começar pelo livro dos erros. Então, assim, tive algumas dificuldades na infância, porque eu tive bullying, porque tinha um probleminha de peso, não sabia lidar com meus coleguinhas em função disso. Depois, acho que fiz a faculdade errada, posso sentir uma leve frustração por não ter ido o melhor caminho. Errei em vários relacionamentos da minha vida, até que engatasse o relacionamento atual. No ápice da minha carreira executiva, eu fiz um rompimento com a empresa que eu estava. Depois eu fui lá e abri uma empresa que eu tive que fechar ela na pandemia. Fiz 2 ou 3 consultorias e conselhos que não deram o resultado esperado. Quase morri 2 vezes numa mesa de cirurgia, falamos, né, no episódio anterior. Esses são os livros dos erros. Eu posso dizer para você tudo o que aconteceu para essas situações catastróficas. A outra parte disso é para onde isso me levou, não é? Então a primeira, eu errei em todas essas partes do relacionamento para agora fazer um casamento definitivo com a minha amada esposa, né? E que isso perpetue por toda uma vida. Eu aprendi o que você não pode fazer no momento de pandemia, abrir uma empresa, injetar tanto dinheiro, porque eu sei qual vai ser a consequência disso. Eu entendi que você não pode falar algumas coisas no mundo corporativo, porque isso vai te custar caro. E eu aprendi o que dá errado em aconselhamento ou consultoria de empresa, que se você apertar de mais ou de menos, não vai ter o resultado esperado. Bom, então hoje eu me considero um cara pleno do ponto de vista pessoal e profissional. Qual dos 2 livros você quer comprar? A verdade é que eles são absolutamente ligados entre eles. Não existia o segundo livro se não fosse o primeiro. Então o erro ele faz parte do acerto, meu amigo. Você precisa, para ter sucesso na vida, você tem que ter colecionado fracassos, entendeu? Até porque o ambiente hoje, e falando do que o Bruno fez a pergunta, a gente não contrata hoje pessoas que não erraram ou que não passaram por situações difíceis, complexas, e até por erros que não foram muito elas que fizeram. Porque com o nível de mudança que nós temos no mundo, um negócio tão mutável, se você não tem capacidade de reconstrução e de resiliência, você não é um bom ativo para as empresas hoje. Então o que eu sugiro, ao invés de você colocar uma postura que eu sempre ganho, dificilmente eu perco, você precisa sentar e fazer uma reflexão sobre o que você colecionou de erro, para você inclusive poder entender
por que você acertou e saber vender essa história, né? Sim. Isso São mesmo. as pessoas que se mantiveram na jornada, apesar dos obstáculos e dos desafios a qual foram submetidas, né? Não desistiram, né? Foram lá e trouxeram uma alternativa, uma solução. E vou te dar um outro ponto. Hoje eu vivo muito mais num ambiente de C-level, empresários, conselhos, do que na operação. E sabe o que eu posso notar? Exatamente o cara mais sênior é aquele que tem mais tranquilidade em falar, errei, erro e vou errar. Aceitar o erro faz parte do cara sênior. Não aceitar o erro faz parte do júnior. Então, toda vez que você se posiciona como eu não erro, eu não tolero, isso não pode fazer parte do jogo, na verdade o recado que você está dando é que você ainda não deu o maduro o próximo suficiente. passo, cara, entendeu? E também deixar claro, né, a diferença Um entre compromisso com o erro, né? É isso, né, a gente não estou falando do erro por imprudência, né, o erro por não respeitar alguma certa, falando do erro por tentar coisas novas e eventualmente acaba se frustrando porque coisas saem fora do planejado em algumas situações. Agora, de novo, volta a questão ali da segurança psicológica. Você deu 3 exemplos que eu achei muito bacana, né? E o convite, de novo, à autopercepção. Se você acha que você erra pouco, né? Eu acho que, na verdade, você talvez esteja tentando pouco. E por isso que você erra tão pouco. Tem um jeito de não errar, não fazer nada, Sim. né? Então, só você acha que não erra, pode ser que a tua visão esteja míope, porque as pessoas, eventualmente, se você for perguntar e for aberto o suficiente, vão te contar. Você erra mais do que você pensa que erra. E tem um terceiro, né? Que é mostrar para o teu time que tá tudo bem errar. E, eventualmente, se a gente tá falando do erro, não por má intenção, não por má índole, mas o erro por tentar coisas novas, Perfeito. a turma tem que saber que tá ok tentar e errar e o que já fazer com isso daqui para frente, né? Sim. Faz parte também de quando você está liderando, tem uma empresa, uma equipe, você construir um ambiente seguro para isso. E, de novo, você não pode dizer que errar sempre está tudo bem. Não é disso que nós estamos falando. Exatamente. Não é? O que nós estamos falando é, depois que o erro aconteceu, é como você lida com ele, como você se programa para isso não aconteça, e principalmente, quais são as lições que você tem a partir Perfeito. disso. E o outro ponto é você tentar ficar encobrindo o erro, né? Achar que aquilo que você errou, não foi um erro tal, porque você vai demonstrar a famosa vulnerabilidade. Então, é disso que as pessoas precisam se preparar no dia a dia. E a liderança, ela tem que estar preparada para falar sobre isso. Agora, de novo, você não vai conseguir aceitar o erro de todos, não é? Não, tudo bem, acontece, tudo bem, faz parte. Não, senta aqui, vamos ver. Se a tua prerrogativa em frente ao teu time ou ao board ou ao conselho da empresa foi, não, eu nunca errei. Não é? Isso é básico. Hoje eu acredito, eu passo por processos de entrevista, não é? Quando os empresários vão me contratar, eles também conversam comigo antes de me contratar. E a pergunta deles foi, o que já deu errado? Essa é a pergunta crucial. Por quê? Porque ele está me convidando para fazer parte de uma jornada onde as coisas estão dando errado. Se eu não souber lidar com isso, eu não vou conseguir tirar o camarada de onde ele está, entendeu? Não gera conexão, né? Não gera conexão e você não sentiu na pele o que aconteceu, não é? E aí volta naquilo que falou no início, quer dizer, você viveu na pele algo que você vai conversar com ele sobre, né? Que é Sobre, né? Puta, eu acho que eu li aqui, não, eu vivi isso, eu consigo te ajudar, ou pelo menos eu trago a minha realidade e aí a gente adapta a sua, eu acho que faz sentido, né? É isso aí. que é a pergunta que o Bruno faz, né? Que é a pergunta que o Bruno fez no começo, né? Você tem que ter vivido algumas coisas para falar sobre o problema. Sim. E por que mesmo, eventualmente, nessa batalha que até certo ponto é solitária, né? O líder, por vários momentos, teve situações solitárias, algumas decisões difíceis que a gente tem que tomar, alguns demônios que a gente combate dentro da nossa cabeça mesmo. Mesmo nessas situações mais solitárias, mesmo nos cargos onde até o cara que está nos acompanhando não é nem líder, é um especialista, sem equipe, etc. Então, voltando ao teu terceiro ponto, por que você tem certeza que a construção é sempre coletiva já? Você não consegue plantar uma árvore sozinha. Você vai ter que comprar a muda de alguém, você vai ter que plantar no terreno de alguém, você vai ter que utilizar a água que alguém botou para você. O problema, de novo, é de que você entender que você faz todas as coisas sozinhos é uma visão absolutamente limitada. Limitada. Você faz parte de uma engrenagem onde você é concebido numa família, você faz parte de algo. Depois você vai para a escola, você faz parte de uma rede de amizades. Depois você constrói uma família, você também
Você está dando o próximo passo. No mundo corporativo é da mesma forma. Por mais que você seja um profissional autônomo, um médico, por exemplo, que tem o seu próprio atendimento, ele tem toda uma cadeia que ele precisa se preocupar, que é a moça da portaria, da recepção, quem cria a engrenagem para fazer toda a parte dele de agendamento, a relação dele com o paciente. Então, não existe absolutamente nada que você não faça, que você não esteja cercado ou que você dependa de alguém. Então, todas as vezes que você fecha o olho para isso, você vai ter a tua performance, a tua eficácia comprometida. A habilidade das pessoas hoje, que eu vejo, é ter uma faixa da tua vida que você se dedica ao teu conhecimento técnico. É como que eu posso positivamente agregar valor aqui. Então você faz faculdade, você faz MBA, você se desenvolve, você entende de planilha, você tem os números e o resultado. Mas à medida que os tempos vão passando, não é nem o que você fala, é como você fala e para quem você fala. Aí já passa a ser uma habilidade que você precisa desenvolver. Então, se você hoje é um profissional com amplo conhecimento técnico, eu vou te dizer o seguinte, se você não desenvolver o restante das suas habilidades, muito provavelmente você vai ficar condenado a sentar na sua cadeira pro resto da vida. Ou você aprende a trabalhar com gente, ou você não avança. E você veja, nós temos esse tipo de dificuldade, não é só nas instâncias mais iniciais. Hoje, 95% dos casos que eu pego para fazer desenvolvimento de executivo ou de empresário no meu negócio são pessoas que têm dificuldade ou limitação de trabalhar com gente, não é? Então você precisa criar mecanismo que as pessoas façam um pouco da desassociação com o conhecimento técnico, o lado racional, e a associação do lado emocional e relacional. Porque no fim das contas sempre é como você passou a mensagem, ou até mais que isso, como entenderam ou receberam a tua mensagem. Né? Isso tem a ver com performance, né? Quer dizer, não basta você ser só efetivo, né? Você tem que ter afetividade, quer dizer, você tem que criar boas relações aí para fazer com que esse resultado seja potencializado, né? Quando eu vou no ambiente de conselho, eu consigo entender, antes de começar a reunião, se aquela empresa tal não está funcionando. É só você ver como as pessoas se cumprimentam, como elas se dispõem na mesa, como elas conversam, você já sabe se ali o negócio está funcionando ou não está funcionando. É incrível como isso fica evidente. E é claro que depois de trabalhar com isso 10, 15 anos, você utilizar ferramenta e tal, você começa a desenvolver um lado de mapeamento mais aguçado. Mas você pega muitos indícios ali de que as coisas, não é que elas não sejam boas, talvez não estejam indo bem. Você consegue pegar na mesa de reunião. E depois por fora você vai entendendo, não funciona por causa disso, não funciona por causa daquilo. Então você compreender que você faz parte de um cenário muito maior vai te dar um diferencial competitivo brutal. Brutal. E dentro desse teu exemplo aí, Jean, até dentro dessa experiência de você observar isso daí, quer dizer, dentro desses estilos, né, predominantes aí, comportamentais das pessoas que você está ali verificando dentro de um conselho, vez por outra você deve perceber algumas situações, aqui o troço não está muito bem distribuído, né? O pessoal é muito parecido um com o outro, né? E esse ser parecido pode parecer, não, tranquilo, todo mundo aqui joga no mesmo time, todo mundo se entende, mas, cara, não adianta você ter um time que só tem ponta direita, né? Você tem que ter também o ponta esquerda, tem que ter os defensores, tem que ter o goleiro, tem que ter o atacante. Isso é algo que você consegue perceber nas reuniões e propor mudanças, né? Porque as pessoas, a gente só busca essa complementariedade para alcançar melhores resultados, né? Quer dizer, entender que ter essas pessoas diversas lá, com comportamentos diferentes, com propostas diferentes, com atuações diferentes, né? Vai fazer diferença para atingir bons resultados. O que não significa que você não esteja atingindo bons resultados agora, mas assim, você pode potencializar esse resultado. A verdade é que as pessoas fazem a interpretação de que a diferença subtrai. E no fim das contas a diferença ela soma. Né? Os perfis diferentes eles são complementares. Por exemplo, vamos dar uma estereotipada aqui? Então vamos pegar o seguinte, você vai pegar o cara do financeiro e vai botar ele na cadeira comercial. Você vai poder o cara comercial na cadeira financeira. Gente, pode funcionar, obviamente isso, mas você tem seus desafios. O cara financeiro é um cara mais prático, mais direto, ele está mais ligado à parte racional, ao fechamento da conta.
Ele é analítico, né? Coisa que o vale. Então, você tem isso. Então, quando você vai compor uma equipe, é muito importante que você não tenha só atenção aos aspectos técnicos da mesa. Você precisa checar como esse cara sabe fazer isso. Esse aqui é o maior dilema que eu pego nas empresas, é quando funciona assim. Tem um fundador, ele montou uma empresa, era pequena, a empresa foi crescendo. Por que essa empresa cresce bem? Bom, primeiro porque o dono estava ali. Segundo, porque o que você faz? Cresce do jeito do dono. Terceiro, não existe numa empresa familiar pequena que está crescendo muitos aspectos técnicos. Como que ela avança? Por vezes você não tem muito caixa, por vezes você não consegue pagar muito, então você se cerca de pessoas que te entregam o quê? Lealdade. Então você está com lealdade, fidelidade, pessoas que são engajadas e tal. Você cresce sobre esse ambiente. Olha que interessante. É um ambiente que nós estamos desconsiderando aspectos técnicos e estamos considerando aspectos relacionais. E daí você virou presidente, a empresa foi crescendo e você sempre esteve à frente da presidência. Então, por mais que acontecesse alguma coisa ali embaixo, sempre tinha, eu vou falar com o doutor tal, eu vou falar com o senhor tal. Quem que é? O dono da empresa. Quando ele resolve sair dali e a gente não vai ter a continuidade pela família, você vai profissionalizar do ponto de vista de trazer alguém externo, não que a empresa precisa evoluir. Vamos separar bem os conceitos, porque eu vejo essa confusão no dia a dia. Sempre fica quem vai vir. Aí eu vejo que todos os processos de assessment a gente entra num dilema. Porque você vai ver um cara que está sentado numa cadeira tal, que ele é muito comunicativo, ele é muito extrovertido, mas ele não costuma sentar muito bem e se fundamentar nas coisas. Aí você pega um cara que é extremamente fundamentado, que tem um nível de conhecimento técnico absurdo, mas ele é um péssimo relacional. Então você sempre fica naquela divisão. Então o que eu te digo? Se você quer ser um executivo, um empresário preparado, meu amigo, conheça bem o teu negócio. Fundamente bem os teus resultados, seja um cara analítico, mas não desconsidere o ponto de pessoas. Porque quando você sentar numa presidência de uma empresa, é sobre isso que você vai tocar. Eu vi um postzinho hoje cedo no LinkedIn que ele apresentava o seguinte, ele era um gráfico que dizia o seguinte, o tamanho de você na empresa versus o que você usa, não é? E o primeiro estava lá, assistente, não sei, o cara tinha 2 telas na frente dele. Aí ia reduzindo o nível da tela, a hora que chegava no diretor executivo tinha um Mac, assim, e presidente um celular. Por quê? O que aquilo transmite? Que a tua vida, ela não é mais você, quando você está numa posição como nem essa, você não vai descer com profundidade na operação, na aprovação, nos processos, você vai descer com profundidade aonde? São nas relações. É como que cada um funciona, é como que cada um traz. Então, se preparem para isso. É o recado que eu dou, né? Lidar com essas diferenças, né? Senhores, a gente precisa meio que começar a embalar para a viagem já. Eu queria te perguntar, já, sei lá, dicas finais que a gente pode deixar para a audiência, para o pessoal não cair nessa armadilha aí do líder herói, para a gente se desenvolver cada vez mais nossa autoconsciência e tal, para a gente entender também que o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar adiante. E que, cara, errar faz parte do processo, que a gente tem que seguir aprendendo, que a construção é coletiva, a inteligência relacional é cada vez mais importante, sobretudo quanto mais você sobe na pirâmide hierárquica e tal. Dicas finais que você dá para a turma aí, que essa independente do setor ou do momento da tua carreira, essa vai servir sempre. Eu acho que o que mais falta hoje é que cada um faça uma parte de autorreflexão. Essa parte de conscientização, ela está muito escassa. A gente está no automático, toca o dia a dia, lida com os problemas da forma como eles se apresentam e nós fazemos poucas reflexões acerca do assunto. Então, sempre quando eu sou convidado a fazer um trabalho como esse, de fazer um aconselhamento, de fazer uma mentoria, né, coisa que o vale, até o próprio ambiente de conselho, eu trago para a mesa coisas que a gente não costuma fazer no dia a dia, que qual que é? Autocrítica e reflexão. Por que eu cheguei até aqui? O que eu fiz até aqui? Onde eu acertei, onde eu errei? E o que eu preciso melhorar? A partir disso, você consegue dar um salto, seja na tua empresa, seja na tua carreira. Sim. Então, eu diria para as pessoas que está faltando um pouco disso e aconselharia que trabalhassem nessa frente. É sempre uma preocupação muito grande com quantas especializações eu tenho, quantos MBA eu fiz e tudo mais, e não estar preocupado em quando está conversando com o colega do lado. Isso hoje, no mundo de hoje, é mais primordial do que você ter um conhecimento e um diploma, né? Perfeito. Muito bom. Criar essas habilidades, né, para falar com diferentes perfis, né? É isso aí. Nós somos completamente diferentes, né? Isso é uma constatação clara, né? Todos nós estamos vendo isso. Exatamente. Isso mesmo. Senhores, anotei algumas coisinhas aqui, deixa eu repassar para vocês e para a nossa audiência, para ver se faz sentido o resumo da ópera aqui. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudam a complementar. Então, pessoal, o que a gente começou falando aqui?
A gente começou falando da importância do exemplo que a gente pode ter desde em casa, com os nossos pais, ou mesmo os nossos primeiros passos na liderança, a importância do exemplo de pessoas que se preparam para determinadas situações, para responder determinadas perguntas. Isso pode começar dentro de casa. Então se prepare sempre, né, entendendo que treino é treino, jogo é jogo, ainda que você saiba bem do assunto e tecnicamente domine determinada situação, ou determinada informação sobre o projeto, uma apresentação importante que você tem que fazer, uma defesa que você precisa fazer perante ao conselho, a diretoria, ao teu chefe, a tua equipe. Se prepare, né? Se prepare pensando nas perguntas que podem advir daquilo, e aí é melhor estar over-prepared, é melhor você estar, né, mais preparado do que preciso do que o contrário. Mas se acontecer de você for questionado com alguma coisa que você não souber a resposta, zero problema você admitir que não sabe, né, naquele momento, e buscar a resposta mais adequada. A gente tende a querer sempre responder as coisas muito rapidamente, né? E é sempre bom, se possível for, responder rápido e corretamente. Se não der para responder rápido e corretamente, garanta que você responda corretamente, ainda que não seja rápido, tá? Meus amigos líderes, a gente não precisa ter a resposta de bate-pronto para tudo que a gente é questionado. Inclusive, mostrar que não sabe alguma coisa e que precisa de mais informação para voltar com a resposta correta demonstra uma certa vulnerabilidade num primeiro momento que te faz ser mais admirado, na verdade, tá, do que você imagina. Porque mostra que você é tão humano quanto as pessoas que estão lá. E se você está no modus operandi de automaticamente só responder, muito provavelmente você não está ouvindo, né? Porque a pessoa está te trazendo alguma solução, você está perante algum desafio, você está pensando na resposta pronta, baseado no teu background, nos teus conhecimentos prévios, para responder àquela demanda. Talvez você não esteja escutando, né, as pessoas. Então, mais do que ter a resposta muito pronta, é importante que você tenha a habilidade de ouvir e instigar o teu time a fazer as perguntas, a correrem atrás das próprias respostas, porque como a gente falou aqui, né, parafraseando Einstein, o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas, tá? Um convite que a gente fez a vocês é o convite à autopercepção, avaliar um pouco se o seu comportamento está correto em determinadas situações. Porque senão, meu amigo, minha amiga, a inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta que você pode utilizar, ela pode, na verdade, reforçar um comportamento equivocado, como esse de ter a resposta rápida a todo momento. Se você está nesse modus operandi, a inteligência artificial só vai exacerbar isso, porque você vai ter cada vez mais resposta, mais técnica para dar ou vomitar aquela resposta imediata sem se dar tempo de absorver, de pensar a respeito, de ouvir e deixar o seu time se manifestar. Então, independente da ferramenta que você usa, faça o exame da tua autoconsciência, do teu comportamento em relação ao erro. E aí, ó, o Jean falou uns negócios pra gente em relação ao erro que é muito bacana. A gente tem que revisitar nossa relação com o erro, tá? Porque assim, coisas do tipo, não, eu erro muito pouco. Quem erra muito pouco talvez esteja fazendo muito pouco. Porque errar é inerente ao processo de tentar coisas novas. Então, se você erra muito pouco ou quase nunca, provavelmente você não está tentando nada. Se você acha que não erra, até porque você não ouve o feedback das pessoas a respeito, talvez, de verdade, você esteja errando mais do que você imagina, né? E se você também não permite que o seu time se mostre vulnerável aos erros que eles cometem, você pode estar gerando um comportamento que é altamente perigoso, fazer as pessoas ou não tentarem ou se esconderem, né? Botar o erro para debaixo do tapete porque elas não querem mostrar que elas não podem errar. Se você, líder perfeito, não erra, elas muito menos vão querer errar. As pessoas não tentam ou vão esconder o erro, que é muito pior. Então, de verdade, revisita a tua relação, a relação que você tem com o erro. Erro é parte do processo. Inclusive, as empresas estão buscando a verdade quando elas estão contratando algum executivo. A verdade vale muito mais do que a perfeição que você embalou, invernizou no teu currículo. Ela quer saber pelos perrengues que você passou, porque isso te tornou mais resiliente, isso te tornou mais antifrágil, para você saber lidar com situações ou próximos perrengues que virão nessa nova empresa ou que ela já está vivendo. Então tem que ser humano, tem que ser verdadeiro, tá? Erros nos ensinam muito, pessoal. A gente não está falando do erro da imprudência, da falta de respeito às normas, a gente está falando do erro no sentido de tentar coisas novas, tá? Muito cuidado com os improvisos, né? O Jean deu uma definição de improviso que eu achei bem legal. O improviso acontece quando a gente tem certeza de que está certo e quando a gente não consegue ajustar o discurso à plateia, aí a gente acaba improvisando e, via de regra, a gente acaba errando, mas não aquele erro que pode gerar um compromisso no sentido de aprender com ele e se tornar resiliente. É o erro pelo erro, bichão, e você vai atuando no modus operandi. Última dica, e tão importante quanto, se não mais importante que todas, faça a tua autorreflexão.
Porque inteligência relacional, essa vai te servir sempre, independente do cargo, independente do setor, independente do momento da carreira. Inteligência relacional é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho e a gente precisa se relacionar bem com as pessoas, de maneira verdadeira, ainda que possa parecer vulnerável. Falamos coisa pra caramba, mas todas elas eu tenho certeza que vão ajudar vocês aí que nos ouviram. Muito bom. Perfeito. Escapou alguma coisa? Nada. Eu poderia, assim, Irretocável, assim, irretocável. Então, eu já queria agora deixar um... Só quero entender se você fez isso no improviso. Você bota o discurso nosso. Queria deixar o microfone aberto para você, Jean, dividir com a gente, dividir com a audiência, próximos passos, projetos, o que você está aprontando, meu amigo, o microfone é teu. O que eu tenho feito bastante hoje, Bruno, é apoiar pessoas que estão buscando prosperidade, não é? Então, eu acho que essa talvez seja a palavra que melhor encaixa. Então, são empresários que querem a prosperidade da sua empresa, prosperidade da sua vida pessoal, das empresas familiares, prosperidade da sua equipe. Eu tenho também empresários com empresas pequenas, de menor porte, que estão tentando dar os primeiros passos, estão tentando sair de uma realidade limitada que estão vivendo. E tem executivos também que estão sentindo uma certa estagnação e por algum motivo querem evoluir. Então, hoje, o meu tempo, o meu esforço, a minha dedicação, ela tem sido comprometida com a prosperidade de pessoas e empresas. Então, se você busca um conselheiro individual para fazer parte do teu conselho, um conselheiro independente que possa fazer ali junto com a administração esse trabalho, é o que eu tenho feito bastante hoje, com empresas de menor porte que estão buscando, né, não aqueles conteúdos prontos que estão vendendo, metodologia XYZ que você aplica, teu fluxo de caixa de DRE, não é isso. Eu mergulho com o empresário, entendo a empresa, vejo o que já foi feito, o que dá para ser feito e acompanho ele numa jornada. E por último, os executivos, né? Que no fim das contas, empresas, conselhos e tal são feitos de pessoas. Então, as pessoas que buscam ajuda nesse sentido também é o que eu posso estar contribuindo. Sensacional. Uma delícia o papo de novo, Jean. Muito obrigado, cara, pelo tempo. Queria, antes de passar para você, PG, fazer o encerramento e os lembretes finais, queria também mandar um abraço para a nossa audiência em geral e em particular um abraço para o Dr. Sanderson da Clínica Cardio Saúde, que a gente descobriu pelo intermédio do Jean, que acompanha o canal. Então, Dr. Sanderson, um grande abraço para você. Continue, por favor, nos recomendando e nos assistindo. É um enorme prazer tê-lo por aqui. Posso fazer um comentário sobre o Dr. Sanderson? Só para... Eu fui participar de um processo que era como se fosse uma entrevista para entender por que eu poderia contribuir ou não com a clínica deles, né? Eles têm uma clínica de cardiologia em Curitiba que é referência. E ele e a esposa dele, a Maria Inês, e quando eu cheguei na sala para conversar, ele entrou na sala e olhou e falou, eu te conheço. Eu falei, da onde que o doutor me conhece? Eu nunca fui na clínica. Eu vi um episódio teu que tá lá na MentorX, eu vi o primeiro, gostei da conversa e eu vi o episódio inteiro, então gostei bastante, podemos assinar o contrato. O canal abrindo portas aí também, né? E agradecer, mandar um abraço pro Dr. Sanderson e a Maria Inês. Que bom. Enfim, agradecer a toda a nossa audiência, em especial o Dr. Sanderson, e convidar, né, quem não está inscrito, como o Dr. Sanderson, a se inscrever no canal. Obrigado, Dr. Sanderson, indique aí realmente a gente aí para a sua audiência aí, que outros, né, também possam assistir. Tem outro episódio aqui, a gente já comentou aqui, a gente já teve a oportunidade de gravar lá no início, lá, agora eu não vou me lembrar qual é o número do episódio, mas nós temos... É o 4, né? O episódio 4 com o Jean, em que tem também uma temática bem legal que a gente conversou lá naquela ocasião, né, Jean? Então, não deixem de nos seguir, não deixem de compartilhar os vídeos, né? Curti-los e, enfim, divulguem o nosso canal ainda mais. É sempre importante. Até a próxima, turma. Okay? Até. Obrigado, Jean. Obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço. Tudo de bom, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.